Oi, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou passando por aqui, gravando esse vídeo para comunicar para vocês, principalmente a nossa movimentação em relação à escola, né? A escola que a gente está pretendendo já faz um tempo realizar essa escola. Meu coração está se alegrando demais com essa coisa aí. E algumas pessoas já me procuraram, disseram, pastor, a gente quer participar. A gente tem comunicado isso, né, de que essas escolas não só serão para ensinar as pessoas que estão chegando, mas também para preparar um corpo missional, um corpo de obreiros, né, capacitados para trabalhar nessa obra. A gente sabe, como o próprio Senhor disse, a seara é muito grande e sempre serão poucos os obreiros, os ceifeiros. Nós temos um encargo como igreja, o próprio nome da nossa igreja, quando Deus nos deu essa palavra, essa direção, esse texto, e a gente sentiu paz e entendeu que foi da parte de Deus, a gente sabe que com esse nome que a igreja tem, a gente já tem um compromisso com o Senhor, já tem uma missão. Para quem não sabe, CM28 é a sigla de Comissão de Mateus 28. Especificamente o texto de Mateus 28, no versículo 19, 28, 19. Então, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão a respeito dessa missão, a respeito dessa missão que a gente tem, né? Esse comprometimento que a gente tem com a palavra. E, obviamente, que está lá Mateus 28, 19, que diz assim, ó, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa é a missão. E aí Jesus continua e diz, e eis que estou convosco, não é estarei, nem estive, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essas duas palavras são imperativas, mas no texto grego, o imperativo maior é o fazei. O id é o imperativo, o id é uma transferência de responsabilidade de Cristo para conosco, mas o fazei é o imperativo. Então a gente sabe que são 4 ordens conectadas uma na outra. Então a lógica fica assim: o ir, fazer discípulos, batizar essas pessoas, porque se não batizamos, elas não se tornam de fato discípulos, talvez sejam até seguidores, mas discípulos do Senhor são aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, e somente após o batismo a gente pode ser considerado, né, do corpo de Cristo, parte da igreja de Cristo. E depois do batismo, ensinar esses discípulos a guardar tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Jesus nos disse, nós precisamos ensinar aos próximos que serão trazidos para dentro desse ambiente, trazidos pelo Senhor e pela palavra que nós temos a obrigação de pregar. Então, assim, fazei é o imperativo, ide é uma transferência, ou seja, vocês têm a função de ir, mas fazer discípulos é a intenção principal. Marcos 16:15 diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê está condenado. Então esse pregai é o mesmo contexto de fazer discípulos, porque nós fazemos discípulos pregando as boas novas. Então a gente entende que agora a gente tem uma missão, deixa eu me organizar aqui, a gente entende que a gente tem uma missão específica na Terra. A gente sabe que o Espírito Santo é quem convence o homem dos seus pecados, é o Espírito Santo quem traz a consciência e a mudança de mentalidade, que tira o homem daquela natureza decaída e traz o homem para essa natureza reconstruída, essa nova natureza, né? Esse novo nascimento. Na verdade, não é nem reconstruído, é destruído e feito de novo. Então a gente sabe que existe ali uma missão, porque é importante, porque assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esse crer é aquele terminho de fé, né, que a gente tem falado muito, que é o pisteuo, e esse pisteuo é depender e confiar.
Então, a gente não só tem que falar o evangelho, não só tem que anunciar as boas novas, mas o comportamento dessas pessoas que só serão salvas se elas crerem, ou seja, se elas dependerem e confiarem no Senhor. Então, a nossa vida está empenhada em não só em pregar, mas também em testemunhar, porque as pessoas só vão entender e acreditar que se pode depender e confiar em Cristo se elas observarem isso nas nossas vidas. Como eu disse, o Espírito de Deus tem a função de convencer, mas o observar isso nas nossas vidas é o que faz a diferença também. Então vamos lá, olha só. Romanos 10, 13 diz assim, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha aqui, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Se eles não creram na nossa pregação, se eles não creram no Senhor, se eles não dependeram e confiaram do Senhor nesse nível, como eles vão invocar? Então, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, assim, irmãos, tem uma cadência, tem uma organização, tem níveis, né, comportamentais e de expressão nessa coisa toda. Então, a gente precisa ir, e hoje a gente está indo, mas a gente sabe que outros deverão ser enviados, e como serão enviados se nunca pregaram, se não creram? Então tem todo esse conjunto, né? E aí tem um texto muito interessante aqui, que todo mundo conhece, a parte de Atos, né? No capítulo 8, versículo 30, que diz assim, ó, correndo Filipe e ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que estás lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Então aí, irmãos, entra basicamente a nossa função como igreja. Nós precisamos anunciar e pregar o evangelho a toda criatura, fazer com que essas pessoas se tornem discípulos de Cristo. E aí a consequência disso é a nossa responsabilidade de ensinar a essas pessoas todas as coisas. Então agora, para esse tempo, irmãos, eu tenho meditado bastante sobre isso, tenho pedido ao Senhor que me dê direção, pedido ao Senhor que me dê compreensão, para que a gente não faça nada fora da vontade de Deus. Essa é a nossa oração o tempo todo, né? Sempre que a gente para orar, eu acho que das coisas que a gente mais ora e não esquece de orar é isso: Deus, não faça, não permita com que a gente faça nada com a força dos nossos braços. Então a gente precisa o tempo todo que Deus esteja nos instruindo, porque Ele dá o mapa, Ele dá a planta daquilo que Ele pretende fazer, mas a gente precisa prestar atenção na planta. Então hoje a gente entende que como igreja a gente tem uma rotina básica para os próximos meses. Por que eu digo para os próximos meses? Porque para mim hoje a nossa responsabilidade como igreja é o culto coletivo que a gente tem feito nos domingos. A gente tem a direção de Deus de trabalhar e desenvolver a igreja em casa. Esse é o segundo ponto. O culto, a celebração coletiva no domingo é onde a gente ceia, onde a gente adora ao Senhor, onde a gente proclama a palavra, onde a gente tem um tempo de intercessão. Durante a semana a gente precisa desenvolver e Deus vai gerar isso, né? Eu tenho certeza que Deus vai enviar famílias que vão desejar ter a igreja em casa. E essa igreja em casa, como a gente já conversou várias vezes, né? Essa igreja em casa vai ser não é que vai ser... como é que eu vou dizer? É a continuidade da igreja de domingo, só que com uma particularidade das pessoas poderem se congregar com mais afinidade, ou seja, num número menor de pessoas, as pessoas poderão ser melhor apacentadas, melhor aconselhadas, gerar uma afinidade, uma conexão com um pastor mais próximo, né, daquele da coletividade. E outras coisas que a gente já comentou, as pessoas podem se abrir, as pessoas podem ter um tempo para falar de si, para pedir uma oração específica, coisa que, de repente, numa igreja com um pouco mais de pessoas, a gente não consegue fazer isso com todo mundo. Então, o culto, igreja em casa e o discipulado e as escolas. Eu queria até fazer uma distinção com vocês aqui entre discipulados e escolas. É basicamente a mesma coisa,
mas para que a gente não deturpe o termo e não dê a impressão de que a gente não sabe daquilo que a gente está falando, e tem muita coisa que a gente não sabe, mas pelo menos isso aí a gente já entendeu. A gente sabe que o discipulado em si é aquela coisa do cotidiano, é aquela coisa do particular. O discipulado não necessariamente é uma sala de aula cheia de gente. O discipulado, de fato, é aquele durante a semana. É aquele que a gente gera no café, aquele que a gente gera quando um casal de pastor visita uma família. E ali naquela mesa a gente consegue não só resolver problema, mas a gente consegue também dar direção, a gente consegue pegar algumas coisas. Olha, isso se faz assim. De agora em diante, como um cristão, como um sacerdote, o teu comportamento precisa ser esse. Isso aqui precisa mudar. Então, isso de fato é o discipulado, aonde também perguntas a respeito de Cristo e a respeito da eternidade, a respeito da Bíblia, podem ser feitas de maneira mais próxima e ter uma resposta completamente pessoal para aquela pessoa. Isso de fato é o discipulado. Acontece o discipulado também nas salas de aula, digamos assim, acontece, mas a gente sabe que o discipulado cristão é esse. O discipulado cristão é aquela coisa do cotidiano, né? E o melhor lugar, o lugar onde o discipulado é mais efetivo, de fato, é no ambiente de apacentamento. Então a gente vai fazer uma distinção por uma questão de didática, né? Por uma questão de esclarecimento e para a gente se comunicar melhor. Os discipulados, então, serão entendidos que serão executados nesses momentos do apacentamento, e esses momentos em que a gente terá aula de sala, a gente vai chamar de escolas, correto? Então, nós temos para esse tempo essa prioridade: culto, igreja em casa, discipulado e escolas. Por que eu digo para esse tempo? Porque daqui a pouco Deus com certeza vai soprar um vento e vai mandar obreiros ou despertar os obreiros entre nós para que a gente tenha um trabalho mais efetivo, por exemplo, no evangelismo, no evangelístico, né? Então, o que é o evangelístico? Aquela coisa mais para fora, aquela coisa de atrair mais pessoas, aquela coisa de não só convidar a pessoa para o culto, mas convidar a pessoa com intenção. O evangelista, ele tem uma característica diferenciada de quem só prega, de quem só apacenta, né? Então, a gente sabe que nós precisamos e nós vamos, em nome de Jesus, ser uma igreja que vamos funcionar nos 5 ministérios: o apostólico, o profético, o ensino, o apacentamento pastoral e o evangelístico. Mas eu entendo, irmãos, tenho orado nesses dias e pedido direção de Deus. Eu entendo que para os próximos meses nós vamos focar como igreja nesse ambiente, que é o que a gente tem hoje, e a gente precisa melhorar o que a gente está fazendo hoje. Então, eu queria apresentar para vocês aqui rapidinho uma ordem de como a gente vai funcionar como igreja. Para criar essas escolas, para criar esse dia específico da escola, a gente teve que organizar todo o cronograma da rotina da igreja para que não ficasse muito embolado, para que não ficasse muito corrido e para que eu, particularmente, né, pudesse ver a coisa em uma escala. Dizer, então isso, tal dia isso, tal dia isso, tal dia isso. Então eu vou apresentar para vocês aqui a nossa rotina, né, um cronograma de funcionamento básico da nossa igreja. Então, domingo, a gente tem o culto geral, semanal, né, com os horários ali das 8h30 às 9h15 o café, das 9 às 9h30 o culto, até ali 11, 11h10, 11h15. E então, com a rotina de adoração, de intercessão e de programação. Todas as segundas-feiras, a gente vai ter a intercessão semanal online, até o Senhor nos conceder, ou nos conceber, Deus pode estar gerando isso, ainda não existe. Deus vai nos conceder um espaço onde a gente vai ter a nossa estrutura de igreja, a física, né? A estrutura física. E aí, nesse lugar, com certeza, nós teremos lá não só um ambiente para as crianças, não só um ambiente de berçário, mas a gente vai ter um ambiente também de intercessão. E daí, obviamente, a gente vai realizar esses ambientes de intercessão num ambiente físico, né? Presencial. É bem provável que a gente não vai deixar só presencial, que agora a gente já embalou nessa coisa do online, sempre tem alguém longe que quer participar. Então, segundas-feiras a gente vai ter, todas as segundas-feiras, das 9 às 10, um momento de intercessão, de oração, para a gente estar junto ali. Isso está acontecendo todas as segundas. Todas as terças-feiras, a gente separou, então, para realizar a igreja em casa. Ainda não tem igreja em casa em vários lugares? Não. Né? Tem um lugar que a gente realizou a igreja em casa, que foi lá
na mãe da Gisele e do Kiko, mas eu sei, como eu disse, né, ainda há pouco, eu tenho certeza que o Senhor vai gerar esse ambiente, o Senhor vai gerar essas pessoas que têm esse desejo no coração. E aí essa igreja em casa também vai ser um ambiente extremamente evangelístico, mas também vai ser um ambiente de extremo apacentamento. Então, por isso que a gente acredita muito que essa coisa da igreja em casa é sim algo que vem do coração de Deus. Então, e todas as sextas-feiras, então, a gente vai separar para fazer as nossas escolas, das 8 às 10. Eu coloquei até ali no cronograma, das 20 às 21h50, para a gente ter um tempinho, né, para se organizar, para sair e tal. Então, esse vai ser o nosso cronograma. E aí, como é que fica as outras movimentações que já acontecem? Nós vamos deixar toda a última quarta-feira do mês, nós vamos fazer uma reunião de mulheres presencial. Toda segunda, quinta-feira do mês, nós vamos fazer uma reunião de homens presencial. E aí, por que quartas e quintas, né? Porque como a igreja em casa vai acontecer na terça, vai existir aquela possibilidade muito importante de convidar as pessoas que estão frequentando a igreja em casa a participar, os homens a participarem dessa reunião mensal do encontro de homens, as mulheres dessa reunião mensal do encontro de mulheres. Aí eu dizia, pastor, por que na última quarta e na segunda quinta? Porque poderia ser na última quarta e na primeira quinta, mas pode acontecer da última quarta do mês cair no dia 30 e a primeira quinta vai ser no dia 1º, então vai ser 2 reuniões na mesma semana. Então eu orei e pensei bastante a respeito disso para que a coisa não ficasse pesada. Eu sei, irmãos, que nem todo mundo pode participar de tudo, mas a gente precisa do comprometimento coletivo de todos, que aqueles que possam se comprometer com coisas específicas, que cumpram o seu papel como igreja, como sacerdote, como uma sacerdotisa do Senhor, naquilo que se comprometeu. Existem coisas, por exemplo, a oração de segunda-feira, que sem problema nenhum a gente consegue entrar, quem não consegue ficar ali 1 hora, porque tem aquela coisa do horário do filho dormir e tal, a gente sabe, quem é pai, né, e quem é mãe sabe que acontece isso. Então, que ainda a gente conseguiu se organizar, até porque os nossos já estão um pouquinho maior, tá tranquilo. Mas quem tem criança um pouco menor não entende, não tem como explicar para a criança o que está acontecendo. Então a gente entende. A mulher não entra, mas o marido pode entrar lá, né? Um pouco, se não conseguir ficar 1 hora lá, mas fica 20 minutos, entra, né? Ora alguma coisa, peça uma oração específica para alguma coisa. Então, irmãos, esse é o nosso cronograma de funcionamento. E agora eu queria voltar aqui a falar com vocês a respeito da escola. Vamos lá. A escola vai acontecer na sexta-feira, das 8 às 10 ali, o horário que a gente se programou para fazer. Eu confesso para vocês que 1 hora por semana é pouco para aquilo que a gente pretende desenvolver na vida dos irmãos. Mas eu também sei que são muitos afazeres, então a gente não quer sobrecarregar ninguém com aquela coisa de se comprometer, senão a família vai passar a semana toda na igreja. Eu sei que hoje, comparado ao período que eu me converti e alguns momentos, né, que a gente viveu o evangelho, a gente sabe que hoje a igreja é bem Nutella, a igreja é bem devagar, a igreja se compromete muito pouco. E a gente sabe que existem outras denominações, inclusive se comprometem um pouco mais do que a gente está habituado, dentro da nossa cultura, né? A gente sabe que sim, a gente deveria e poderia se comprometer um pouco mais, mas aí não somos nós que vamos impor isso para ninguém, isso precisa ser natural. A gente sabe que Deus vai enviar pessoas para fazer aquilo que nós ainda não conseguimos fazer, para assumir os lugares que a gente ainda não conseguiu assumir. Eu sempre digo para vocês que eu não posso gerar uma demanda que eu não vou poder manter e cumprir, né? Então, Deus vai mandar essas pessoas, mas essas pessoas que já estão aqui, que já são parte dessa comunidade e carregam algo, têm já a sua vocação, e ainda que de repente não esteja muito claro, nós vamos trabalhar para isso aí ser resolvido. Ainda que não compreenda o dom ainda que Deus deu, não compreenda o talento que Deus deu, mas nós vamos ter que botar isso em prática. Então, vamos lá. A respeito da escola. Nós vamos fazer essa escola toda sexta-feira. Quem pode participar? Qualquer pessoa que foi batizada, qualquer pessoa que já faz parte do corpo de discípulos de Cristo, aqueles que são discípulos do Senhor Jesus.
E aí, essa questão de só poder participar quem é batizado resolve alguns problemas, como, por exemplo, da idade, né? Alguém me perguntou assim, pastor, qual é a idade que vai poder participar? Então, se a gente pede, a gente deseja que às vezes os nossos filhos, por eles terem interesse, eles desejem participar disso. Mas aí é muito novo, é muito jovem, né? Não dá. Então, como é que a gente vai fazer a métrica? Se foi batizado, se teve consciência e maturidade suficiente para receber o batismo e compreender o batismo. Esse adolescente, né? Digamos assim, a gente costuma batizar ali com os 12, esse adolescente já está preparado para ouvir também a respeito das coisas do Senhor. Então, para eles também vai servir para essas duas coisas. Vai servir para a compreensão, por exemplo, essa primeira escola vai ser os primeiros passos, vai servir para a compreensão dos primeiros passos, mas também, dependendo de quem é essa criança, se já for um casal comprometido com aquilo que está acontecendo, essa criança também já se é iniciada nesse treinamento. Porque se ela tiver 12, daqui 3 anos ela tem 15 e ela já pode ingressar em alguma coisa. Então a gente já vai começar a trabalhar os nossos filhos o quanto antes. Eles são nossa prioridade também. E aí, uma outra pergunta que me fizeram. Vai dar para fazer online? Vai, com bastante restrição. Por exemplo, quem vai poder fazer a escola online? Pessoas que estão comprometidas com aquilo que a gente tem vivido, mas não estão aqui na nossa cidade, então não tem como participar. Então eu acho que também não é justo privar essas pessoas dessa escola, né? E porque elas estão longe, porque não está perto. Então, assim, outra pessoa, outro tipo de situação que vai dar para fazer online. Por exemplo, tem o casal que congrega com a gente e esse casal tem um filho pequeno. E aí, o que que eu proponho? Eu proponho que o casal se inscreva na escola e que reveze. Vá uma sexta-feira um e uma sexta-feira outro. E aí, esse que fica em casa com a criança assiste online, assiste aquilo que a gente vai estar transmitindo, sem problema nenhum. Então, assim, só dessa forma vai ser permitido assistir a aula online. Os que estão longe e os que estão impossibilitados de participar por conta de comprometimento com a família, né? Por exemplo, todos os outros que estão na cidade, todos os outros que fazem parte da igreja, todos os outros só receberão a aprovação e poderão ingressar, se inscrever nessa escola se for presencial. Amém, gente? Então, eu vou, junto com o link desse vídeo, daqui a pouco eu vou postar, mandar para vocês o link no grupo, e junto com o link do grupo eu vou mandar o link da inscrição da escola. O que que a gente precisa? A gente precisa que tenha um número mínimo de 20 pessoas. Nós já estamos vendo o local, um auditório, um outro cowork, né? Perto aqui, acho que tem aqui no centro também tem um auditório, mas ali na fazenda é esse auditório que a gente viu. Então, a gente conseguiu o auditório é legal, tem um espaço bom, o preço vai ficar muito bom dentro de uma condição que a gente desenvolveu ali, estudou. Então, o que que eu preciso? Eu preciso que depois que eu postar ali o vídeo, que vocês assistirem o vídeo, que vocês entrem lá e se inscrevam, porque eu preciso saber quantas pessoas estão dispostas e disponíveis a fazer essa escola, porque a partir desse número de pessoas a gente vai ingressar de fato para fechar o negócio lá com o auditório. Tá bom, gente? Então eu vou mandar o vídeo, mandar o link da inscrição. Talvez quem vai acessar o link sem assistir o vídeo não vai compreender muita coisa. Então, mas eu vou mandar ali, né? Eu vou ver aqui como é que eu faço, mas vou mandar as duas coisas. Então eu gostaria que você pensasse bem na questão do seu comprometimento com a obra, que você prestasse bem atenção e orasse ao Senhor e dedicasse tempo, sabe? Gere uma prioridade no coração de vocês, na casa de vocês, na vida de vocês, em relação a essa coisa. O reino de Deus, ele é tomado por participação. Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Depois disso, Jesus disse, o reino de Deus é tomado por esforço. E esse esforço, irmãos, não é por força nem por poder, né? A própria palavra já fala, nem por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, quando a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por força, ele está dizendo é tomado por esforço, é tomado por participação, é tomado por tempo, né, da nossa vida, quando a gente dedica. E a gente sabe que tempo também é uma questão de prioridade.
Então, a tua prioridade vai determinar a movimentação do reino de Deus na tua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, então, e vamos se comunicar, por favor, tá? Vamos nos inscrever, porque daí a partir do número de inscritos eu consigo dar o andamento na questão do espaço para o curso. Outra coisa que eu lembrei agora a gente precisa de 20 pessoas, mas eu também não pretendo fazer uma escola com mais de 25 pessoas, muito mais do que isso. Por quê? Porque daí a gente perde aquela interatividade e aquela possibilidade de perguntar. O tempo já vai ser muito curto para as coisas que eu tenho preparado, as coisas que eu tenho visto, para os assuntos, né? Então, é muito importante que a gente desenvolva isso o quanto antes, tá bom? Deus abençoe vocês aí, fiquem na paz.